Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje uma live sobre educação financeira, mais uma live sobre educação financeira. E hoje eu vou ter a presença da Regina Yamamoto. Ela é uma educadora financeira que reside em São Paulo e a gente faz uma mentoria juntos. A gente se conhece há algum tempo e a gente vai hoje falar sobre como ter uma organização financeira e como começar a investir. Essa parte toda. Vou convidar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Boa Olá, noite, Regina, boa Fábio. noite. Tudo bem com você? Tudo Também, tá certo, me graças ouvindo a bem Deus. E aí? você? Então tá Tô ouvindo bom. bem, sim. Aham, Então certo. vamos lá, né? Então, Regina, vamos lá. Bom, primeiro a gente se apresenta. Começa primeiro Então as tá damas, bom. por favor. Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Regina Yamamoto, especialista em finanças, educadora e coach financeira. Então hoje nós vamos falar, né, Fábio, a respeito de como começar, né, o Isso que aí. fazer para se organizar financeiramente a começar a investir. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Legal, legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Campos. Eu sou morador aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu sou médico, radiologista e estou atuando também como educador financeiro. É um assunto que eu tenho verdadeira paixão, verdadeira vontade de ajudar outras pessoas a fazer essa descoberta que eu também já fiz. Essa transformação que aconteceu comigo, com esse conhecimento, que eu acho que a gente pode levar esse conhecimento para Com mais certeza. pessoas. Então vamos lá, né, Fábio? Vamos começar então pela organização, certo? Porque sem organização a gente não vai conseguir Certo? Correto. começar a investir, né? Então vou falar um pouquinho para vocês Com certeza. sobre a organização financeira, né? Normalmente o que que acontece, né? A maioria, vou contar um pouquinho uma história, que a maioria das pessoas, né, todos os meses aí, a gente costuma ouvir, né? Puxa, não sobrou nada no final do mês, né? É aquela história da corrida dos ratos que eu costumo Uhum, falar, né? Então, o que que é a sem corrida dúvida. dos ratos para quem não sabe? Trabalha, ganha o seu dinheiro, paga seus boletos, as contas, né? E chega no final do mês sem nenhum tostão de novo, né? E assim vai o outro ciclo, outro Sem mês, dúvida. a mesma coisa. Então, isso daí nós chamamos na educação financeira, né, da corrida dos ratos, né? E a gente ouve muita gente falar sobre isso daí. E como sair dessa corrida dos ratos, né? Então, normalmente a gente tem que fazer o que primeiro? A gente tem que tirar uma fotografia daquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Ou seja, que é o registrar, que se costuma, né, falando uma palavra um pouco mais comportada aí na educação financeira, é o registrar, que a maioria das pessoas reclama, né? Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não consigo Sim, fazer isso, né? Mas se não começar a fazer, não tomar essa decisão, né, de mudança, né, fica difícil daí então começar a se organizar, né? E ao mesmo sem dúvida. tempo, organizando nesse primeiro momento essa foto que você tira, né? A gente já começa a ver algumas coisas que poderiam o quê? Ser reduzidas ou até mesmo a gente enxerga os gastos fantasmas, né? Então, a redução, quando a gente fala, né, Fábio? Na verdade, quando sobra o dinheiro, a gente também começa o quê? Começa a pensar no investimento, não é isso? Né? Exato, E o exato. investimento, na verdade, é o Fábio que é o grande, é, vamos dizer assim, especialista aí para estar falando um pouco mais para a gente também, né? Então, assim, na organização financeira, você fez o primeiro registro, né? Vai ter que fazer, não tem como não fazer, tá? Então, registrou e tem que fazer aqui uma análise das suas contas. Então, vou dar alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais simples. Por exemplo, o que nós temos em casa. Internet, né, que hoje é impossível viver sem, né? Então temos lá um pacote de Sim. internet, normalmente está a televisão, e algumas pessoas ainda costumam colocar, né, dependendo.
de quem mora junto, né? Às vezes tem na casa dos avós, de repente ainda tem um telefone fixo ali, né? Que normalmente ainda vem no pacote. Mas normalmente são duas coisas só, internet e televisão que está junto ali, né? Então vamos supor, você paga de internet e televisão, dependendo do seu pacote de TV e internet, vou chutar um valor redondo, R$ 200, por exemplo, né? Só que você vai ver que na sua família, Certo. né? Quem está usando televisão? Comprou lá um pacote super top, ninguém está usando, né? E todo mês pagando esse valor. Como é que você vai saber que você não está usando? Se você Sim. olhar realmente a sua despesa, né? E olhando essa despesa, o que que vai acontecer? Você vai ver que aqueles R$ 200 poderia ser reduzido. Porque ninguém está usando o pacote, a internet, de repente, também está sendo muito alto, não precisa, não tem tanta gente assim que usa, né? Então, de repente, poderia de 200, vamos baixar um pouquinho, vamos colocar o quê? Um 150? Tem um pacote de 150? Coloca 150, já diminui o quê? cinquenta Uhum. reais. Aí as pessoas podem falar, poxa, Regina, mas é pouco, né? R$ 50? Isso não vai me ajudar em nada, né? Durante o mês. Opa, Uhum. peraí, a gente pensa só naquele mês, né? E se a gente for pensar para um ano, será que ajuda? Né? Já tem um valor Com aí. certeza. E esse Com valor, o que que a certeza. gente pode estar fazendo, né, Fábio? Pensando no que já? E onde é que eles Investir. poderiam começar a investir? Eu preciso de Pensando muito dinheiro para investir, Fábio? Não, não precisa não. Na verdade, isso é um mito, né? As pessoas acreditam que para investir elas precisam ter muito dinheiro e, na verdade, elas precisam criar o hábito, né? E esse hábito ele pode ser criado com pequenos valores, né? O ideal é que seja criado com pequenos valores. E eu faço esse convite às pessoas, né, a começar a investir e sempre ter essa primeira reação. Ah, mas é R$ 10, R$ 50, não vai fazer diferença. Na verdade, faz muita diferença. Porque você vai criar o hábito de investir. E aquilo vai ficando uma. Você vai, em vez de você pensar como eu vou gastar esses R$ 50, eu vou pensar como eu vou investir esses R$ 50. Então, você vai criar uma disciplina, um hábito de pagar-se primeiro, né? Que é uma das primeiras coisas que a Sim, gente aprende na educação financeira. O que é pagar-se primeiro, né? No dia que a gente recebe o salário, a nossa renda, já fazer a separação daquele dinheiro que precisa ser investido. Ele não pode ficar disponível. Se vai ficar até o final do mês, né, ele vai acabar sendo usado, vai gasto numa pizza, enfim, um lanche, alguma coisa. Né? Então, assim, você já tem que ter um controle do orçamento, Regina, e aí você pode dar a sua opinião. Eu acho assim, não importa se faz no papel, numa planilha, no aonde aplicativo, quiser. enfim, o importante é ter um controle onde quiser, né? Não precisa ser necessariamente. As pessoas me perguntam muito mais qual aplicativo é melhor, qual é a melhor forma. Cada um faz do seu jeito. O importante é ter esse controle, né? Porque se você não tem o controle, se você não consegue gastar menos do que você ganha, você não vai conseguir poupar, você não vai conseguir investir, né? Então, eu sugiro sempre às pessoas, tem que fazer um controle. E essa é a parte, né, chata Sim, da educação financeira, né, Regina? As pessoas, quando elas se veem confrontadas com a sua fotografia, como você bem comentou, né, elas se dão conta de quanto sim. dinheiro elas estão perdendo, né? Porque R$ 50 em um mês, mais vezes 12, são R$ 600, e assim por diante, né? Então, sempre que você pegar um valor, por exemplo, R$ 100 de economia vezes 12 já são Sim, R$ 1.200, né? Então, esse hábito é muito importante, né? A gente consegue ter investimentos bem acessíveis, investimentos de R$ 10, por exemplo, na renda variável, em ações, em fundos imobiliários, e tem investimentos a partir de R$ 30 no Tesouro Direto, né? Apesar que, para as pessoas que estão iniciando, né, as pessoas assim, eu comecei a poupar agora, o que que eu invisto, né? Eu acho que, assim, primeiro, criar essa coisa, né, essa fotografia, esse registrar, né, aham, os gastos, né, entender sim. onde Eu pode até vou cortar, colocar, né, deixa eu aproveitar o que você falou do e boleto, depois, né? Do boleto que você comentou, claro, porque o que acontece? sim, Todo mundo tem boleto para tudo, né? Boleto para escola, boleto para cartão de sem crédito, dúvida. boleto lá da luz, né, das contas de consumo, boleto porque comprou alguma coisa, não é isso? Está pagando, então é boleto, 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 mas não tem o mais importante, que foi o que você falou, o boleto do pague-se primeiro, né? Então, realmente, isso daí na Sem organização dúvida. financeira, né, ajuda muito a começar a investir, como você disse, né? E para mim, aqui na organização financeira, acaba falando o quê? Puxa, vocês têm tantos boletos, e por que não tem o mais importante, que é o seu boleto?
né? E hoje a gente não pode falar que não tem como ter esse boleto para a gente, porque existem formas. Você pode sim, por exemplo, vou dar um exemplo, Banco Inter, né? Não, ó, gente, não é propaganda, é só um exemplo de coisas, não é Não é, recomendação, mas não é assim, são recomendação. exemplos, né, que a gente pode estar fazendo, né, de lançar um boleto ali, fazer um Sim, boleto pelo Banco Inter, etc e tal, para você mesmo. Porque normalmente você, antes do Pix, sim, né, a gente podia dar esse boleto para a pessoa pagar e entrava como depósito na sua conta, né? Que era uma das grandes situações diferentes aí sim, dos bancos digitais para os bancões, né? Então, o que que acontece? Esse boleto hoje não tem mais sim, desculpa, né? Se não é boleto, então Pix, deixa lá já. sim, Primeiro dia lá, recebeu sim, já, manda o Pix sem embora, dúvida. né? E é isso daí. Então, Sem dúvida. continuando um pouquinho da educação financeira, é o registrar, né? Nós acabamos de registrar, reduzimos então algumas contas, olhamos aquilo que a gente poderia estar reduzindo, né? E o que mais que a gente poderia estar fazendo, né, Fábio? Além de reduz ali e de repente você vê o quê? Também descobre uma despesa fantasma, né? O que é uma despesa fantasma, né? Sem Às dúvida. vezes nós assinamos algumas situações, alguns, vamos dizer, programas, né? Ou até pode ser a Amazon, pode ser também a Netflix e de repente não está usando. Então, isso daí eu acabo chamando o quê? De um gasto Sim. fantasma, por quê? Porque é automática a renovação. Então você não enxerga. Vai acontecendo, vai vindo no seu cartão, né? E você não está enxergando. Só que daí você descobre que você não está usando porque você não fica em casa. Fica mais fora do que dentro de casa, né? Ainda mais hoje, depois da pandemia, que todo Uhum. mundo quer sair, Sim. né? Não para muito em casa mais. Sem Então, dúvida. vamos dizer assim, para quem não Uhum. utiliza e como é feito automaticamente a cobrança, isso a gente fala em educação financeira que é um gasto fantasma, a gente não está enxergando. Está acontecendo, mas não estamos enxergando. Então, isso daí também poderia o quê? Se você não está Uhum. utilizando, também o quê? Cortar, né? Cortando também vai ter um valor aí a mais também para poder investir. E aí a gente vai começar a pensar, depois de reduzir todos os gastos, gastos fantasmas, despesas possíveis de estar reduzindo, a gente vai fazer o quê? Deu uma organizada, certo? E aí sim, vamos pensar o quê? Qual Certo. que é o primeiro tipo de investimento, Fábio, que a gente tem que fazer? Pensar, na verdade, na nossa segurança, né? Se houver imprevistos, etc. e tal, qual seria o Exato. primeiro investimento daí? Isso. É. O primeiro investimento, né, depois que você organizou as suas finanças, é a reserva de emergência. Né? A reserva de emergência é aquele dinheiro investido, né? Não é para deixar embaixo do colchão, é o dinheiro investido, que ele paga de 3 a 6 meses das nossas despesas, né? Que eles vão garantir em caso, por exemplo, de imprevistos. Né? Então, por exemplo, né, o mais preocupante, por exemplo, perda de emprego, perda de renda, ou mesmo uma doença mais grave, né? Então, são imprevistos que podem acontecer, coisas mais simples, um carro, bater um carro, estragar um eletrodoméstico, queimar uma geladeira, são tudo coisas que podem acontecer, né? Coisas que a gente não tem essa previsibilidade. Então, assim, o primeiro investimento é a Deixa eu só reserva de então emergência, emendar. Você chama de né? E reserva na de reserva de emergência, né? emergência, Vou falar aqui para os meus que eu claro, costumo falar que é reserva de segurança, Fábio. Eu prefiro, eu prefiro. reserva de segurança, também, claro, também pode Também. chamar de colchão de segurança, né? Alguns chamam de colchão de segurança. Na Sim. verdade, é tudo a mesma coisa, né? São tudo a forma de proteção. A reserva de segurança, a reserva de emergência ou colchão de segurança, né? São apenas nomes diferentes para aquilo que te protege contra imprevistos, né? Imprevistos acontecem o tempo inteiro, né? A pandemia está aí para mostrar isso para gente. Então, aquelas pessoas, né, que não tinham, durante a pandemia, essa reserva de emergência acabavam por muitas vezes não tendo às vezes nem o que comer, Ou às até vezes, né, pedindo um se empréstimo de dependesse fosse repente. autônomo, né? Então pedindo um empréstimo, entrando em taxas de juros abusivas, né, por uma situação de Sim, deseducação financeira. Né? Então, assim, o primeiro investimento, Regina, seria na certo. reserva Aí de essa é a emergência. reserva, então, né? É, Ou, desculpa, na reserva de de emergência segurança, e segurança, perdão. ok? O que que acontece? Você está Ok. falando de 3 a 6 meses, né? É,
Na verdade, assim, Aham. como é que é o trabalho daí, né? Falando um pouquinho, de 3 a 6, ou até mais do que isso, né, Fábio? Porque às vezes, quanto mais tempo a gente Sim, estiver sim, na reserva de segurança, mais segurança nós teremos para a nossa vida, né? Porque de repente pode ter algo sem dúvida. que a gente sabe que é bem custoso para todo mundo, por exemplo, a saúde, né? Que foi o que nós passamos na pandemia, né? Sim. Quem de repente teve que ficar internado e não tinha condições ou não tinha um plano, alguma coisa, ou a reserva para poder bancar o Hum. particular, como é que ficou, Aham, né? Então, realmente é aham. muito importante, como você está dizendo, é o primeiro investimento que tem que ser feito, né? Antes de começar a pensar nos demais investimentos, é isso? Exato, exato, Regina. E assim, em relação a esse prazo, né? Esse é um prazo de acordo com a pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa é um funcionário público, tem estabilidade, né? Se tem uma renda bacana, né? O cuidado vai ser menor, ela pode ter menos tempo, por exemplo, 3 meses. Agora, se é um autônomo que Sim. a renda é exclusivamente autônoma, né? Então, até Uhum. 12 meses, né? Então, então, esses 6 meses seria o meio termo, mas realmente depende de Então, cada 6 situação. meses, vamos dizer assim, certo? Que é o que a gente costuma trabalhar na educação 6 meses, é. financeira, 6 meses seria né? Vocês têm que ter pelo menos isso, seis exato. meses, né, de reserva de segurança para que vocês estejam, se acontecer qualquer imprevisto, vocês estejam cobertos por esse tempo, porque pelo estudo, vamos dizer assim, em 6 meses a gente consegue voltar para o mercado, né? Nesse sentido, assim, que a Exato, gente fala em exato. 6 meses, tá? Porque eles podem ouvir, de repente, né, 3 meses, Uhum. outros falando 12 meses, então Sim, é uma isso. média de 6 meses aí, Exato, é. né? E depois o Exato. que a gente podia falar um pouquinho mais para eles? Se tiverem perguntas aí também, podem colocar para a gente, viu? Que a gente, né, Fábio? A gente vai respondendo aí durante a live Com também. certeza. Deixa Sim, eu ver o sem que mais dúvida. que eu posso estar falando para vocês, que eu coloquei. Investimento, Fábio, tem uma coisa super bacana também para falar para eles, né? Eu acho que a reserva de segurança, né? Porque assim, muita gente fala assim, poxa, mas reserva de segurança, poxa, quero colocar no rendimento, no investimento que me renda muito, né? E na verdade, reserva de segurança a Aham, gente tem que pensar aham. no quê? Né? Em rentabilidade? Então, na reserva de segurança, a gente vai priorizar duas coisas, né? A própria segurança, né? E a liquidez. Ou seja, a possibilidade de usar esse dinheiro no próprio dia ou no máximo no dia seguinte, né? Então, essas duas características são as mais importantes da reserva de segurança. Segurança e liquidez, ou seja, a possibilidade de usar o dinheiro. E a rentabilidade, ela ficaria num terceiro patamar, né? No momento atual, como a gente tem uma Uhum, taxa de juros bem alta, a gente está tendo os três, a gente consegue ter as três coisas. A gente consegue ter segurança, liquidez e a rentabilidade. Então, assim, o primeiro investimento, né, para a reserva de segurança, mais recomendado por ter a garantia do governo nacional, do Tesouro Nacional, seria o próprio Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele segue a taxa básica de juros da economia que o próprio governo estabelece através lá do Banco Central, no comitê dele. Então, ele, no momento atual, por exemplo, está rendendo 13,75% ao ano. Então, em média, é um pouco mais de 1% ao mês. Então, você tem as três características. Então, é, é um excelente investimento para começar, para você fazer a sua reserva de segurança. E tem uhum. algumas outras opções O também, Tesouro, o né? Tesouro Essa seria a primeira, o Selic Tesouro Selic. é um investimento, então, que eu estou emprestando dinheiro para o governo, é isso? Isso, isso. Todos os investimentos de renda fixa, né, que é, no caso, o Tesouro Direto, é um programa que te dá acesso aos títulos do governo, você faz um empréstimo. E no caso do Tesouro Direto, você empresta dinheiro ao governo federal. Ao Então, você vai governo. emprestar Uhum. dinheiro ao governo federal e vai receber juros por isso. E o governo te dá a garantia através do Tesouro Nacional. Então, você tem essa rentabilidade bacana, essa segurança também. É um investimento bem interessante. Uma coisa também legal de falar, Regina, aproveitando o gancho, é que no próprio aplicativo do Tesouro, uma vez que você fez o investimento no Tesouro Direto, você já tem lá, né, a conta do Tesouro Direto, existe um aplicativo próprio do Tesouro Direto, que você pode fazer o aporte mensal também. Você pode programar lá o valor e todos Que os seria meses o ele nosso vai, Pague-se ele já Primeiro, vai é isso? descontando da conta.
seria o Pague-se Primeiro já pelo próprio aplicativo do Tesouro Direto. O Tesouro Direto já pensou nisso, né? Às vezes as pessoas não sabem disso, então eu posso gerar, né, entre aspas, um boleto né, de outra forma. Naquele dia programado vai ser descontado aquele valor que você autoriza, né, na conta da corretora, não Uhum, na conta bancária. certo. Então, um dos investimentos para reserva de segurança seria o Tesouro Selic, né? Aí posso falar mais um, assim, que Tem normalmente também o as Tesouro pessoas Direto. gostam muito, né? É do Claro, CDB, né? O CDB de claro, com liquidez certeza. diária, não é isso? Exato. Né? Exato, exato. O CDB, né? Essas siglinhas a gente tem que falar, Sim. assusta um pouco as pessoas, né? Essas siglas, mas são só siglas, né? Não se assustem com elas. CDB é Certificado de Depósito Bancário. Na verdade, na prática é o quê? Você emprestar o dinheiro a um banco, a uma instituição financeira, e vai receber juros por isso. E existem diferentes prazos, né, no CDB. E para você botar na reserva de segurança, ou seja, aquele dinheiro que você pode precisar numa emergência, você pode precisar, né, num imprevisto, o ideal é que você tenha a liquidez diária. O que é liquidez diária? Como eu falei antes, é a possibilidade de usar o dinheiro no próprio dia, no máximo no dia seguinte, dependendo do horário. Então você tem uma. E sempre assim, Regina, buscar CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI. Aí as pessoas se assustam A sopa com de essas letrinhas de letrinhas. novo. CDI, sopa de letrinhas, vamos falar um pouquinho. CDI é a taxa de juros que os bancos emprestam dinheiro entre si. Né? Então você vai receber 100% Então, daquele dinheiro, da taxa que os então eu bancos vou emprestam dar dinheiro entre uma si. força assim, porque quem está se organizando começa a ouvir isso daí também, tá? Não é? Então vamos lá. Aham, O aham. CDI, na verdade, por que que o Fábio está falando, né? 100% do CDI, né? O que que acontece? Ele acabou de falar para vocês, explicou que o quê? É uma taxa que os bancos emprestam entre eles, certo? Então, se entre eles pagam 100% Correto. dessa taxa, por que que para nós que também estamos emprestando para eles vão pagar menos do que 100% do CDI? Não, tem que nos pagar também Exato, 100%, exato, né? O nosso dinheiro vale tanto quanto do outro banco exato, ali que está emprestando para ele também, né? exato. Desculpa, Regina. E assim, em relação ao CDI, né? Então, quanto maior o prazo, né, você vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Então, assim, esse de liquidez diária, ele geralmente tem Uhum. uma liquidez menor, mas o ideal é você abrir uma conta em uma corretora de investimentos. Por que uma corretora de investimentos? Porque ele vai te oferecer mais produtos. A corretora, as pessoas têm medo de abrir conta em corretora porque acham que não tem segurança. Na verdade, a corretora de investimentos ela é apenas um intermediário entre você e o investimento. Você vai colocar, ela vai apenas fazer essa ponte, entre você e o investimento. Então, é seguro sim, as corretoras do Brasil são seguras, elas são intermediárias, né? E uma coisa também legal, voltando assim, uma coisa interessante, é que no banco tradicional, nos cinco Os principais bancos, bancões? Aham. especialmente, os bancões, também chamado bancões, você não vai achar nenhum CDB de 100% de liquidez diária. É Sim. muito difícil você achar, né? Eles não oferecem esse tipo de CDBs. Você vai achar na corretora. E aí você vai achar de alguns, às vezes, uns bancos de nome esquisito. Mas que banco é esse, né? Uns bancos diferentes, assim, que a gente não está acostumado. E as pessoas dizem, não vou botar esse meu dinheiro no CDB desse banco que eu não conheço, né? Não sei o que é isso. E aí tem uma outra coisa importante do CDB, né? Que o CDB ele tem um fundo garantidor de crédito, né? Então existe um seguro que os bancos fazem, um seguro privado que os bancos fazem, que eles garantem até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira, né? Então assim é uma forma bacana, né? Você procurar uma rentabilidade um pouco melhor diversificando, sempre lembra, diversificando, não vai colocar tudo em uma coisa só, mas existe essa segurança de até 250 mil reais Certo. por instituição, no caso ali por cada banco diferente, né? Sim. Então é uma coisa interessante também. Então, na verdade, assim, o que eu costumo falar para os meus mentorados também na educação financeira, né? Quando começa a se investir, por que que você falou que tem medo, né, de abrir conta em corretora, etc e tal. É que assim, a corretora eu costumo falar que é um shopping center, tá?
É um grande shopping center. E os bancos maiores que a gente conhece, né? Não vamos dar nomes aqui, mas é o que tem aí, né? Em cada esquina, etc, e Não, tal, que não. todo mundo conhece. Aham. Eles são apenas uma loja desse grande shopping center que é a corretora, né? Então, por isso que o Fábio está falando, não há Uhum. necessidade de ter medo de abrir uma conta na corretora, né? Porque a corretora é que reúne, na verdade, né, um grande shopping center para você poder escolher, como se você fosse num shopping, né? Você tem várias opções, muito mais opções de investimentos do que simplesmente ir numa loja, né? Uma única loja para poder estar Uhum. fazendo o seu investimento. É a mesma coisa, né? Então, assim, na organização financeira, né, depois que você organizou, viu, saiu dessa corrida dos ratos, né, Fábio? Todo mês que a gente costuma ouvir, né? Tem o dinheiro ali, sobrou, vamos dizer, conseguimos reduzir R$ 200. Isso é possível. Já neste, até, ó, a gente está no dia 25, né? Se vocês derem uma olhada ainda, né, nas contas de vocês, algumas coisinhas, provavelmente para o mês que vem, vocês já vão ter um foco, né, um objetivo, e com certeza R$ 200 vocês vão economizar para poder começar a investir na reserva de segurança. Tenho certeza disso, né? Então, assim, eles Sem dúvida, organizaram, sem dúvida. né? Ou seja, registraram, organizaram. E na educação financeira, o que que acontece? Precisa o que agora? Precisa planejar, né? Precisa se ter o quê? Objetivos. Se você não tiver objetivos, né? Uma meta, um sonho, né? Você tem um sonho que vai ser o quê? Vai se transformar num objetivo, né? Então, a partir do momento que você deixou o seu orçamento mais tranquilo, tá bem organizadinho, né? Opa, meu celular tá querendo sair correndo Uhum. aqui. Tá querendo sair investir já. Então, vai fazer o quê? Vai. Até perdi o fio aqui, perdão. Vai planejar, né? Então, por exemplo, eu estou com Sim. meu orçamento já organizado. Mas eu quero fazer uma viagem, por exemplo, né, daqui a um ano. E como é que eu vou fazer isso daí? Né? Então, eu Uhum. vou planejar essa viagem. Então, já organizei, né, que começou com o registro das contas, analisei todas elas, reduzi o que podia reduzir, cortei aquilo que podia cortar, né? Aí, organizei, então. Aí, depois disso daqui, eu vou começar a planejar. Se eu tenho um objetivo de viajar, se eu tenho o objetivo de aumentar a minha reserva de segurança, que eu não tenho ainda, tenho que aumentar e fazer para 6 meses para me manter, né? Então eu vou colocando em ordem isso Uhum. daí e Uhum. todos os meses, né, alocando, investindo naquilo que é importante. Ou seja, o primeiro investimento é a minha reserva de segurança, né? Então, enquanto eu não conseguir formar Sim. para me manter por 6 meses, eu continuo fazendo o aporte ali, ou seja, colocando o meu dinheiro naquele investimento. Não é isso, Fábio? Não posso sair disso. Não, exato, exatamente. Então, assim, eu acho que importante, né, é a disciplina, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, né, é fazer todas essas ferramentas da educação financeira, da organização financeira, e depois que a gente tem, né, essa orientação, esse Tá? conhecimento, né, seja buscando a ajuda de um profissional, então fazer ter essa disciplina para fazer isso todos os meses, né, Uhum. que é isso que vai dar o retorno, né? Então, Regina, é importante falar assim, ó, eu recebo todos os dias vários directs, assim, as pessoas me perguntando, o que que você acha? Invisto no IPCA, invisto no LCI, no LCA? E aí fica difícil de falar, porque a gente não sabe qual é o Sim. objetivo da pessoa, né? A gente não sabe se a pessoa tem reserva de segurança, a gente não sabe se esse dinheiro é para aposentadoria, se esse dinheiro é para usar daqui a um ano numa viagem, para uma festa, a gente não sabe. Então fica muito complicado, né, de dar entre aspas, essa opinião, porque a gente Que não é a sabe qual é o mesma coisa, objetivo. Então, desculpa te assim, cortar, que é a antes de mesma mais coisa que nada, está acontecendo na não pode organização, falar. certo? Se eu não tenho um objetivo, Aham, né? Se eu não tenho um caminho, sim, qualquer caminho serve, não é isso? Né? Então, o objetivo é qualquer caminho importante serve, tanto na exato. organização financeira quanto para os investimentos, como você está falando. Se ela não tiver Uhum. o objetivo, então, desculpa, eu te cortei.
Exato. Não, não, não. Sim. Eu acho que isso é fundamental, assim. Estabelecer quais são os objetivos, né? Aqui em casa a gente tem o hábito de fazer o objetivo da família. Então, assim, todo começo de ano a gente se reúne, pega uma folha de papel e começa a escrever os objetivos de cada um. Depois a gente Uhum. faz os objetivos da família. E, e tenta, e tenta fazer planejamento para isso, né? Não Uhum. ser apenas um sonho, né? Ter objetivo, ter meta, uma meta, né, com as características, né, ser específica, ter um tempo específico, né? Então, isso tudo facilita, né, a sua programação, até a programação própria mental mesmo, né, de Sim. conseguir realizar isso. Então, acho fundamental ter esses objetivos Sim, bem sim. claros, Até assim, Regina. porque, assim, a organização só vai acontecer se você tiver um objetivo, né? Então, eu só vou Sem dúvida. conseguir também fazer com que sobre ou o meu orçamento mude, né, se eu tiver um objetivo, né? Agora, quem quiser continuar na corrida Uhum. dos Sim, sim. ratos, que é trabalha, paga boleto, trabalha, paga boleto, trabalha, paga boleto e no final do mês não sobra nada, aí é uma questão de objetivo de continuar desse Uhum. jeito, né? Só que daí, então, daí a gente Sim, recebe sem directs dúvida. daí falando, puxa, eu não consigo sair. Não é que não consegue, precisa ter o objetivo de Sim, querer realmente mudar, a mudança, né? Para poder acontecer. exato, exato, exato. E aí a pessoa, essas pessoas, elas fazem um erro que eu também já fiz, né? Quando eu comecei a investir, de querer dar uma grande tacada, né? De querer fazer um investimento e multiplicar aquele investimento rapidamente, Sim, né? E é por experiência própria. Quanto mais eu tentei fazer isso, mais é dinheiro eu perdi, verdade. né? Então, Não. não tem mágica, né? Hoje eu recebo também alguns directs assim, o que que tu acha? Recebi uma proposta de uma rentabilidade de tantos por cento ao mês, bem fora do mercado. Eu disse, olha, pode ser um golpe, né? Porque Uhum, eu não sei, sim, mas provavelmente pode ser um golpe, porque tudo que é muito fora, as rentabilidades muito fora, né, do sim. mercado, né, a gente tem que desconfiar. Então, às vezes as pessoas recebem um percentual do dinheiro, do próprio dinheiro, e acham que Uhum. estão recebendo uma É, rentabilidade alta, quando as né? Então, pessoas começam enfim. então, organizaram, né? Fizeram organização financeira e vão começar a investir, porque eu Aham, também trabalho com organização e o começo dos investimentos, né? Então, o que que acontece? Eu certo. falo do Aham, tripé, que é o que você está falando, né? Que normalmente nos investimentos tem o aham, quê? Liquidez, segurança e rentabilidade. Os três juntos é impossível, que é o que você está falando. Então, alguém te perguntou: sim. olha, tem um investimento que estão me oferecendo, né? 2% ao mês, por exemplo. A Aham, gente sabe que 1% ao mês já está, aham, né, dentro aí do que está acontecendo, vamos dizer assim, aham. né? dois por Mercado, cento ao exato. mês, né? Eu estou falando para você, 20 e tantos por cento no ano, né? Vão pagar para você no investimento. Ou seja, nesse tripé você sempre tem que Aham, escolher duas coisas, né? Então, no tripé tem liquidez, rentabilidade e segurança. Rentabilidade, você escolheu rentabilidade, liquidez ou segurança vai cair fora, certo? Não vai dar para ter, né? sim, Então, normalmente, quando sim. tem muita rentabilidade, provavelmente, né, você não vai ter muita segurança e muito menos liquidez. Uma dessas duas aqui é que vai cair fora, Sim, né? Agora, assim, sim. é muito difícil realmente, né? Como você falou, puxa, que estranho, né? O mercado está pagando tanto, né? E alguém está querendo te pagar. Pode ser, daí a Aham, gente sabe, falando assim, que todo mundo conhece, pode ser uma pirâmide, pode ser alguma coisa, né? Uma fraude mesmo, né? Que tem muito também, né? Porque hoje se uhum, fala muito de dinheiro, investimentos, etc. E as pessoas querem muito ganhar dinheiro muito rápido, né? A rentabilidade muito rápida. E isso não existe, né? É o que você falou. É uhum. ser realmente assim todos os meses, né? Pagar o boleto, não é isso? Né? Ser constante, né? Nos Sem dúvida, investimentos e na organização financeira sim, a mesma sim, coisa. E aí sim, aqueles aportes mensais sim. ao longo do tempo é que vão gerar os frutos que nós queremos, certo? Legal. Sem Sim. dúvida. Regina, deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas que te procuram, né? Você é uma educadora financeira que já atende várias pessoas. As pessoas que te procuram, geralmente, elas
então, assim, elas já são organizadas financeiramente e já só querem fazer o investimento, ou elas às vezes querem botar a ordem primeiro para começar a investir? Qual é a parte Normalmente das não pessoas tem que você fala? organização nenhuma. Elas estão totalmente perdidas. Por quê? Porque todo mês é Uhum. a história da corrida dos ratos. Não sobra nada, né? E a pessoa não Sim. consegue saber o Aham, porquê que não está sobrando. Fala, puxa, mas eu trabalho, 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 entendi. e no final do mês eu não sobra nada, não vejo a cor do dinheiro, mas parece que esse mês eu ganhei mais. E, entende? Eu não sei o que está acontecendo. Então, normalmente, assim, não tem organização financeira, né? E não dá para começar a investir Uhum. se você não tiver organização financeira, porque da onde que vai sair o dinheiro? Né? Se a pessoa não está Sim, não enxergando tem milagre. para onde que está indo o dinheiro, como é que ela vai tirar de algum lugar, né? Ou fazer sobrar, vamos dizer assim, né? E investir, né? Então, normalmente, Sim, assim, a maioria das pessoas sim. começam por organização e depois da organização, que é super bacana de ver a evolução, né? E aí sim a gente vai para Aham. os investimentos. Aí vai para a reserva primeiro, né? Reserva de segurança, para depois estar partindo para formar a carteira mesmo, né? Agora com você, Entendi. Não, eu te fazer, e essas pessoas, elas geralmente elas procuram mais ter uma segurança da renda fixa, ou elas querem também ter um pouquinho de investimento em renda variável, essas pessoas que te procuram depende, normalmente? depende, porque daí antes de Uhum. começar então a Aham. formar a carteira, porque assim reserva de segurança, né, Fábio? A gente, o perfil normalmente a gente Aham. não vai buscar aquela rentabilidade porque é a reserva de segurança, o próprio nome já está dizendo, né? Então Sim, não é sim, isso daí que vai ser sim. o investimento, vamos dizer assim, que vai te dar a rentabilidade. Então, na hora de montar a carteira, Sim. né, fora a reserva de segurança, vai ter que fazer o suitability, Uhum. né, que é o questionário, vamos traduzir, né, o questionário para Sim. saber o perfil Isso. financeiro, né? Aí sim, A isso, análise de isso. perfil do Aí investidor, no né? O API, né? final, o que que as pessoas costumam fazer, né? Nós assim acabamos discutindo, né, o assunto sobre investimentos e a carteira. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu não gosto muito não desse sobe e desce aí, né? De renda variável, né? Então, hoje, vamos dizer assim, hoje com a Aham. rentabilidade que está, né, a nossa taxa Selic aí alta, normalmente as pessoas estão querendo mais a renda fixa. Uhum. Respondendo hoje para você, é essa a realidade. E muito, se Sim. for, é um outro, um pouco de renda variável, tá? A maioria não gosta muito, mas Entendi, onde vai dar entendi, o sabor da entendi. carteira é na renda variável, né, Fábio? Senão, o tempero aí. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, a rentabilidade no longo prazo da renda variável, Sim, desculpa, ela acaba sendo melhor. Né? Então, as pessoas, no Brasil ainda não existe o hábito, né, de investir na bolsa de valores. As pessoas sim. acham que não é para elas. E na verdade, se você tem uma mentalidade correta, né, uma mentalidade de sócio, né, essa mentalidade de ser sócio de boas empresas, tem uma pedrinha lá do Sim, estacionamento, assim, né, uhum, uma parcelinha, uma pedrinha ali. Também os fundos imobiliários também são investimentos bem bastante. interessantes, né? Para como, mas assim, isso já Sim, num segundo passo, né, Regina? Já na montagem da carteira, já na diversificação. sim. Eu queria voltar um pouquinho, Regina. E uma coisa também que as pessoas, um mito que as pessoas têm, que acham que quem está desorganizado financeiramente é porque às vezes tem um salário baixo. Isso não é verdade, né? Então, qual é a tua experiência nisso, Regina? O que que você vê Então, assim, às vezes? na Qual é o perfil dos teus verdade, clientes? para a organização financeira, não interessa, assim como nos investimentos também, não interessa se você ganha muito ou se você ganha pouco, né? Na verdade, tudo precisa ter os dois. Não tem como, se você ganhar muito, for totalmente desorganizado, também não vai sobrar também, né? Eu digo assim, agora, grandes fortunas Aham, também. A pessoa também, se não cuidar, também vai embora rapidinho também, né? Ou seja, não tem como. Tem sem que dúvida. ter um mínimo, vai, quem tem grandes fortunas aí, eu não vou entrar em grandes fortunas, né? Mas quem ganha muito e ganha Uhum, pouco, né? Porque tem gente que uhum, ganha pouco e tem investimentos maravilhosos, consegue se organizar e vai em frente e tem uma segurança muito, muito boa. E vai se aposentar lá na frente sim, tranquilamente.
Porque é aquela velha história, né? Também o pessoal fala, não, mas eu não vou precisar disso daí, eu não quero fazer investimento, eu quero me organizar. Por quê? Porque eu já tenho INSS, por exemplo, né? E a sigla INSS a gente costuma dizer na educação Sim. financeira, né? Que é isso nunca será suficiente, certo, Fábio? Então, Sem não é dúvida, porque sem a dúvida. pessoa faz isso daí, né? E a gente explica então e mostra daí com números também, né, sobre os Aham. investimentos, etc., o que vai acontecer. Então, normalmente as pessoas assim, não importa para mim se tem muito ou tem pouco dinheiro, todas precisam fazer organização financeira. Todas que procuram, tá? Não dá para entrar Sim. em investimento direto. Porque, sem dúvida, porque eu tenho alguns conhecidos, assim, que a pessoa tem um salário legal, né, e ela chega no final do ano, mas onde é que eu gastei esse dinheiro, né? E ela, às vezes, não tem nenhuma planilha mínima de Sim, controle dos gastos, né? Então, tu diz, mas... E isso também, às vezes, a gente tenta, né? A gente tenta ajudar e mostra, ó, segue essa planilha, pelo menos, faz uma planilha para você ter sim, um controle mínimo, né? Isso às vezes não funciona, né? Porque a pessoa não muda a mentalidade, né? isso. Tem que mudar essa mentalidade, né? Então, às vezes precisa da ajuda de um profissional, né? Um educador financeiro Isso para fazer mesmo. esse papel Porque também, né, assim, Regina? tudo é aquilo que eu costumo falar também, né, Fábio? Fazer sozinho não é que a gente não consegue fazer. Consegue, né? Você vai chegar Uhum. num ponto lá na frente, talvez demore, né? Por quê? Porque não tem realmente a vivência, vamos dizer assim, de um educador financeiro para poder agilizar a situação para você, né? Em poucos meses, olha, eu vou dizer assim, Uhum. a mentoria dura 2 meses e meio, né? Toda semana, uma vez por semana. Uhum. Então, nesses 2 meses e meio, a Aham. evolução da pessoa é muito grande. É muito grande. O que acontece em 2 meses e meio é muita coisa. É muita coisa. É muito bonito de se ver. E assim, se ela for fazer sozinha, ela vai conseguir Sim, fazer também. Mas lá na frente, em 2 meses e meio, ela não vai conseguir mudar. Não sim. vai porque ela não tem a experiência, a É. vivência que a gente Mas tem, né, de estar ajudando realmente, porque não é só olhar número, né? Existe uma série de coisas que a gente sim, tem que sim. fazer com eles também, para que eles possam também entender, né? Para poder Aham. acontecer a mudança, senão não acontece, né? Não acontece. Fazendo uma analogia, né? Às vezes as pessoas elas têm uma motivação para alguma coisa, uma disciplina para Isso. alguma coisa e não tem para outras, né? Eu, por exemplo, sempre fui um cara muito disciplinado para poupar, para investir. E para academia, por exemplo, eu preciso de um personal, né? Então, assim, o personal, eu faço 3 vezes por semana, né? O Felipe, meu personal, aí que deve estar nos assistindo. Então, assim, é uma coisa que tu não tem desculpa, né? Ele tá te Sim. esperando para fazer. Então, você faz, aquilo vira Uhum. você fica com vergonha de não ir, né? Então, você faz um bem enorme para a sua saúde, né? Porque senão diz, hoje eu tô cansado, hoje não dá, deixa para Uhum. amanhã e acaba não fazendo, né? É Então, você tendo quem te cuidar. oriente, né? Quem te acompanhe, né? Sabendo que a pessoa quer a sua evolução é diferente, né, Fábio? A gente realmente se sente mais Sem dúvida. motivado para estar realmente atingindo o objetivo, né? Então, assim, dando uma Sem dúvida. recapitulada Sem assim dúvida. para quem de repente acabou de entrar, né? Na educação, na organização Aham. financeira, né? A primeira coisa é você tirar uma fotografia, então, né? Do seu momento. Que momento que você está? É uma fotografia que eu costumo falar. Então você vai olhar essa fotografia, vai falar, puxa, vai ter que analisar, então, conta por conta, não tem jeito. Pegar seu extrato bancário, o extrato também do cartão e vai analisar isso daí. Analisou isso Uhum. daí, cortou o que tinha que Uhum. cortar, reduziu o que tinha que reduzir, né? Opa, é uma outra visão Aham. lá, né? Aí, dependendo do que aconteceu Sim. ali, sobrou bastante. No próximo mês já vai sobrar um X, no outro 2x, né? Isso, na verdade, até Sim. vira um vício, né, Fábio? Porque é do bem, Sim. O né? vício do bem, né? Então, assim, depois que viu a fotografia, né, organizou, aí vai fazer o planejamento, né? Aí esse planejamento financeiro, aí vai Uhum. depender Uhum. dos objetivos que cada família, cada pessoa tem, né? Que é, na verdade, daí também entra Uhum. os investimentos.
nessa parte do planejamento entra por quê? Porque os Sim. investimentos vão ajudar, se você quer, a família quer fazer uma viagem para Disney, por exemplo, com as crianças, né? Aham. Que é tão sonhada encontrar com o Mickey, Aham. não é isso? Então, daqui a um ano, quanto tempo, Isso né? aí. Daí a gente vai trabalhar então, né, Uhum. com o planejamento financeiro junto com os investimentos, né? Aí já entra mais essa parte aí. Que legal. E acho que é isso, acho que deu para Que fazer, pelo legal, menos que da minha legal. parte, eu fiz um resuminho assim para quem de repente entrou agora aí para poder entender o que a gente está falando. Sim, isso. Então, da minha parte, assim, né, que a parte mais dos investimentos, né, seria primeiro o investimento, né, primeiro o conhecimento, né, a procurar a ajuda de um profissional, né, que faça esse papel de organização financeira, começar a formar a reserva de segurança, né, aquele dinheiro que vai pagar suas despesas por pelo menos 6 meses, sempre pensando em duas coisas principais, né, segurança e liquidez, ou seja, poder usar esse dinheiro no momento que precisar. Começar e onde investir a reserva de segurança, né? Então investir nesses ativos. O primeiro deles, e o principal deles, é o Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic hoje ele é disponível a partir de R$ 118, né? Um valor acessível. Então você compra frações de um título e você pode comprar vários títulos, várias frações, ou pode comprar, não, você não tem obrigação nenhuma, né? Cada compra é independente uma da outra. Né? Então você não tem essa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas se eu comprei um, eu preciso comprar Sim, outro? Não, é independente. Cada um vai ter a sua própria independência. Além do Tesouro Selic, que eu acho que é o melhor investimento para a reserva de segurança, seria o CDB, né? O CDB de liquidez diária, ou seja, você emprestar o seu dinheiro para um banco, né? E receber um juro por isso. E tem a garantia, né? Os CDBs eles têm a garantia do FGC, que é uma espécie de seguro que os bancos fazem, que protege até R$ 250 mil por banco, por instituição financeira certo. e por CPF. Então, uma garantia a mais, né? Entendi. Além disso, desculpa, Pode falar. Não, eu só falei, eu entendi, pode falar, certo? desculpa. Depois desculpa, certo. Além disso, existem duas outras opções também, né, de investimento na reserva de segurança, que seria os fundos DI, né, aqueles fundos de investimento DI para as pessoas que, não, eu não quero me incomodar, né? Ele não vai ter a mesma rentabilidade, porque ele vai ter a taxa de administração, ele não tem a mesma segurança, né, porque ele não tem o FGC, ele não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Ele não tem essas características, apesar de ser um fundo de baixo risco, né, os fundos DI, mas eles não têm a mesma segurança. E ainda como uma quarta opção seria as contas remuneradas, né, as contas dos bancos digitais, mas assim por um valor Sim, menor, aí no caso, né, Regina, um valor assim que você possa ter um sim. gasto menor, assim. E lembrando que a maioria dessas contas remuneradas elas não têm a garantia do FGC. Então, para ter, você tem que, por exemplo, dando um exemplo de uma instituição no Nubank, por exemplo, para ter a garantia do FGC, você tem que pedir a aplicação no RDB, que é CDB. um primo do CDB, né? É Que Recibo de seria o famoso Depósito porquinho, Bancário. não é isso, Fábio? Então, Tem que nesses colocar um porquinho lá dentro, não é isso? isso, Aí isso, tá exato. garantido. Então, assim, são essas quatro opções, né? E depois de você formar a sua reserva de segurança, aí você vai procurar investir de acordo com seus Que é objetivos, onde né? entra, então, como eu falei, né? Para uma Fábio, né? viagem, que investimento, vamos supor, me conta Isso. aí, daqui a um ano, quero fazer uma viagem. Então, daqui a um ano, é, assim, se o dinheiro tem um prazo específico, né, sempre renda fixa, né, não se discute. Você não investe alguma coisa para algo que tem um prazo em renda variável, porque você não pode prever quanto vai estar isso, né? Então, sempre renda fixa. Então, investimento para um ano, você vai acabar ficando nessas opções, porque é um tempo relativamente curto, né? Então, o próprio Tesouro Selic, porque se você resgatar nesse período, você não vai ter uma variação de preço, né? E o CDB de liquidez diária, acho que seriam as duas Sim, melhores opções, Regina. E aproveitando essa taxa de juro alta aí de sim. mais de 1% ao mês, né? Acho que seriam duas excelentes Então, opções para então isso. assim, aqueles que se organizam comigo, colocar então num CDB, certo? Se quer fazer tem o objetivo de fazer uma viagem para daqui a um ano, né? Isso. Daqui a um ano é ou um CDB ou um Tesouro Selic, Então, né? Essas duas então, opções. assim, né, fechando um pouco o meu lado, né, da organização financeira,
É Aham, isso. Se não tiver um objetivo, a gente não consegue depois fazer o planejamento. E o planejamento, então, vai fazer um mix, né, com a parte de investimentos, para poder o quê? Dar uma alavancada legal. no dinheiro, né? Porque você não vai guardar o dinheiro debaixo do colchão, né? Então, tem que Não, não investir. tá. Com a Sim, inflação alta que a gente tem, sim, sim, sim. não tem. Então, da minha parte, é isso daí. Seria o quê? A organização financeira. Registrar, que seria a fotografia, organizar e planejar. São os três pontos principais para uma organização financeira. Então, começando sempre, não tem jeito pelo registrar. Não é cortando o cafezinho que vocês vão se educar financeiramente. Não é isso. É diferente dessa situação do cafezinho. Uhum. Né? Então, guardem isso. É registrar, organizar e planejar para vocês poderem fazer a organização financeira. Esse é o meu resumo aí da Que minha legal. parte. Não, que bacana. Muito bom. Bom mesmo. Então, Muito legal assim, mesmo. se tiverem dúvidas, né, Regina? Fábio, também podem depois enviar também via Isso, direct também. pode. Quem estiver Isso, aí que não conhece o via direct, Fábio, exato. vão lá no perfil dele, conheçam o perfil dele lá também e comecem a segui-lo também, né, que ele fala bastante aí sobre investimentos. E é super bacana lá o perfil dele. Exato. E a Regina, né, a Regina Yamamoto, ela é de São Paulo, né, ela é educadora financeira, ela é focada mais nessa parte de organização financeira. Convido vocês a conhecer o perfil dela também, né, @Regina É Yamamoto Finanças, é isso, Regina? Regina.yamamoto Finanças. Yamamoto Finanças, Imagina. isso, desculpa. E é um prazer, né, foi um prazer enorme a gente conversar, fazer esse bate-papo, assim, né, de trocar experiências, né? Eu, como eu te falo, eu sou focado mais na parte de investimentos e você mais na parte de organização financeira. Não dá para investir se você não está Sim, organizado. Então são sim, coisas que sim. precisam, né, Sempre, né? estar juntas. Sempre, sempre. Muito Bom, obrigada pelo convite, viu, sempre. Fábio? Muito obrigada. Obrigada pela Muito troca obrigado a aí. você. Muito obrigado, Regina. Pessoal, muito obrigado pela presença. Se tiver alguma dúvida, por favor, nos envie Com no direct e a certeza. gente vai Um responder todo mundo abraço. aí. Boa Um abração para todo noite. mundo. Boa noite. Obrigada. Um Tchau, abraço. tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.